Presidente, há uma pauta que tem sido defendida pela população, inclusive acho que foi a pauta mais importante na última manifestação, no 7 de setembro, ano passado, o respeito à Constituição, a proteção, né, à Constituição, hoje tão vilipendiada aí por alguns ministros do STF, e na Constituição está que atos administrativos como a contagem, né, como eleições, elas precisam estar sob escrutínio público e no voto eletrônico isso é difícil. Eu costumo repetir muito, presidente, aquela parte do relatório da Polícia Federal, que é convite do próprio TSE em 2016, escreveu, abro aspas para o relatório da Polícia Federal, que não é possível auditar de forma satisfatória o processo entre a votação do eleitor e a contabilização do voto no boletim de urna, isso em 2016. Se a própria Polícia Federal disse isso num relatório a convite do TSE em 2016, por que o senhor acha que existe tanta histeria para essa segunda camada de transparência, para esse voto físico auditável e também sob escrutínio público, como está na nossa Constituição? Olha só, vamos regredir um pouquinho mais. 2014, segundo turno, Aécio e Dilma. Começou a apuração, Aécio estava na casa dos 60%, Dilma 40%, e foi passando o tempo, as linhas foram se aproximando e se cruzaram. Quando se cruzaram, uma hora mais ou menos depois, elas transformaram-se em duas paralelas. Tá? Então, por si só, é uma coisa que você fica preocupado com isso. Daí você vai tirar um retrato de minuto a minuto da chegada dos votos na sala cofre do TSE. Então, nesse primeiro minuto, Aécio ganhou, no segundo, Dilma, terceiro, Aécio, Dilma. Isso vai intercalando por 241 vezes. Então, cada bloco, cada retrato de um minuto de voto que entrou na sala cofre do TSE, alternava Aécio, Dilma. Bem, se tiver alguém aqui que entende um pouco de estatística e probabilidade, um me disse que seria a mesma coisa que alguém pegar um grão de areia e jogar numa praia do Brasil, e alguém achar esse grão de areia. Essa é a possibilidade de acontecer isso, por 241 vezes, ocorrer essa alternância. E mais ainda, o PSDB pediu uma auditoria em 2014, uma auditoria, inclusive, externa, internacional, e a conclusão foi de que as eleições no Brasil são inauditáveis. Agora, uma coisa que eu falei na segunda live. Na primeira live, eu falei isso, tem uma crítica enorme, não tem prova, tudo não tem prova, né? E daí, na segunda live, aconteceu algo que é estarrecedor também. Havíamos conseguido, ou melhor, quem conseguiu foi o deputado Felipe Barros, do Paraná. Ele conseguiu, junto a um delegado que foi encarregado do inquérito, que foi aberto em novembro de 2018. Por que foi aberto esse inquérito? Porque tivemos eleições em 2018, né? Primeiro, segundo turno eu ganhei, houve uma denúncia de fraude. Bem, se há uma denúncia de fraude, fraudou quem ganhou. Logicamente, quem fraudou seria eu. E daí a ministra presidente do TSE, Rosa Weber, imediatamente, né, fez com que a PF abrisse um inquérito e pediu celeridade nesse inquérito, para chegar no fraudador, que era eu, dado a consistência da denúncia de fraude. Não foi assim, apareceu uma notícia no jornal, teve fraude nas eleições, não foi? Foi um negócio consistente. E daí o que aconteceu? Vou falar só duas coisas, né? Tem muita coisa para falar desse inquérito, que nunca teve qualquer grau de sigilo. Tá? Então, num primeiro momento, a Polícia Federal pediu, primeiro foram os logs, antes dos logs, primeiro o Tribunal Superior Eleitoral entregou documentos para a PF, onde o TSE disse, em papel, que eu tenho comigo aqui do lado aqui, que desde final de fevereiro até o final do segundo turno das eleições, os hackers estiveram dentro dos computadores do TSE. Então, olha só, o próprio TSE admitiu que por 8 meses, durante toda a pré-campanha
o período eleitoral e as duas votações, os hackers estiveram dentro dos computadores do TSE, inclusive usando a senha de um ministro. E mais ainda, né, o TSE informou o nome do ministro Banhos. Então, uma coisa já é complicada, né? Uma pessoa fica dentro da tua casa 8 meses, você não tomar conhecimento disso. Bem, daí o que o TSE fez? Isso chegou rapidamente. O que a Polícia Federal fez? Pediu os logs, né? Os logs são as impressões digitais. O que aconteceu nesse período todo, em especial o primeiro e o segundo turno. 7 meses depois, olha só, 7 meses depois, o TSE informou à Polícia Federal que os logs foram apagados de forma inadvertida por uma empresa terceirizada que fazia manutenção dos computadores. Olha, eu podia ter entregue o log no dia seguinte, 2 dias depois, 3 dias depois, no máximo, mas 7 meses depois, informa que os logs foram apagados. Quer dizer, por si só, você começa a se preocupar. Porque, olha só, olha uma observação minha que pode ser feita por qualquer um. Eu não sei que horas da tarde, na noitinha já, por volta aí das 7, 8 horas da noite aproximadamente, ou 9 horas, aparece um retrato na televisão, né, com os números das apurações. Está lá o Nordeste aproximadamente 80% apurado, o Sudeste 40% apurado. Ou seja, praticamente acabou os votos, né, mais robustos para o candidato Haddad, do PT. E faltava, numa região que tem o maior colégio eleitoral do Brasil, um percentual bastante grande. E eu estava com 49% nesse retrato. Eu falei, ganhei. 49%, ganhei. Bem, baixou para 48%, 47%, quando chegou no final da apuração. Ninguém entendeu isso aí. Não deveria ter acontecido isso aí. Até porque eu ganhei nas demais outras 3 regiões do Brasil. Quer ver uma outra coisa aqui? Você me permite aqui falar das eleições de São Paulo. Eleições de São Paulo. Dado o momento, começou a apuração em São Paulo, capital. Isso foi agora, em 2020. Trava o sistema, com 0,39% dos votos aprovados, né, apurados, trava o sistema. E ali tem uma classificação do lado, do primeiro ao 8º. Começava lá com Covas, Boulos, Celso Russomano, até o 8º. E um percentual deles. Bem, o sistema destravou horas depois, já no final da apuração. Repetiu-se a mesma classificação do primeiro ao 8º, que era lá que era o Covas, Boulos, Celso, e foi até o final, até o 8º. Agora, detalhe, além do 0,39 e o 100%, e da mesma classificação, se você desprezar a casa decimal, você pega o percentual dos candidatos no 0,39 apurado e vai no percentual do 100% apurado, é exatamente o mesmo. Isso pode acontecer? Pode. Eu vou jogar um grão de areia numa praia do mundo e você achar esse grão de areia. Isso pode acontecer. Então, são mais do que indícios que existem que você tem que buscar maneira de aperfeiçoar o sistema eleitoral. Não é atacar por atacar o sistema eleitoral. Tem que merece ataque, dado os indícios, né? Dado que o TSE informou para a Polícia Federal. Agora, o TSE, né, basicamente os 3 ministros do TSE, que são do Supremo, relutam em acolher qualquer sugestão. Uma das sugestões das Forças Armadas foi no tocante à totalização, né? As Forças Armadas sugeriram um computador ao lado da sala-cofre, de modo que o mesmo duto que alimentasse ali os computadores da sala-cofre alimentasse também os computadores das Forças Armadas. Até porque isso que aconteceu em 2014, minuto a minuto, não iria, no meu entender, não iria acontecer no nosso computador. Se o mesmo fenômeno poderia se repetir na sala-cofre, não sei. Mas no computador das Forças Armadas, não. Porque nós acreditamos que ninguém vai achar um grão de areia numa praia do Brasil. A gente nem vai procurar, a gente não vai achar. Então, essas dúvidas todas têm que ser colocadas para fora. A questão de uns 20 dias, o ministro da Defesa informou ao TSE, né, um documento lá onde ele termina lá, olha, entendemos não ser salutável para a democracia
temos uma eleições sobre o manto da desconfiança. Qual o problema? E tinha apresentado as suas sugestões. Ou seja, o que nós queremos é que o seu João, a dona Maria, pessoas humildes ou pessoas bem de vida, sejam pessoas pobres, ricas, com cultura, com pouca cultura, inteligente ou pouca inteligência, homem, mulher, branco, negro, índio, seja quem for. Nós queremos que, para todas as pessoas, nós possamos dizer que o voto dela foi contado. Não interessa se é para o Bolsonaro ou é para o Lula. Foi contado. É apenas isso que nós queremos aqui. Eu acho que temos o direito a isso daí. Esse embate continua, né? Em especial, não só a comissão através da comissão das Forças Armadas, bem com a comissão da Polícia Federal também tem participado disso tudo, e vamos fazer o possível aqui para que as eleições aí sejam limpas. Agora, isso vai contar com o apoio, né, com a boa vontade dos senhores ministros, os 3 ministros do Tribunal Superior Eleitoral, e não fazer propaganda fora do Brasil, como nós tivéssemos o melhor programa do mundo para fazer as eleições, que eu acho que ninguém acredita que tenhamos esse programa aqui no Brasil, né? Esse sistema eleitoral, até porque nenhum país do mundo aceita, apenas Bangladesh e Butão.